Bom, eu queria também, assim, saber de você técnicas, se na tua jornada você tem algumas técnicas para ajudar a pessoa. Claro que tem, né? Mas como se você pode compartilhar com a gente alguma técnica para ajudar a pessoa a identificar essas sombras dela, como é que ela faz para aceitar essa sombra, para superar alguma dificuldade, né? Ok. Eu gosto quando não tem popular assim, bateu, doeu, toma que é teu, né? Essa é a primeira, acho que máxima, né? Se algo que o outro faz me afeta, é meu, certo? Até dei uma fala disso. Como é que eu sei, Tadeu, se eu estou projetando ou se eu estou observando, né? Porque às vezes parece tão parecido os dois. A observação não me afeta. Eu consigo ver, por exemplo, alguém fazendo algo errado e observa aquilo. Pode até me incomodar no sentido de algo que está prejudicando aquele coletivo, mas aquilo não me afeta internamente, no sentido, qual é que eu chamo afetar, né? Às vezes a pessoa vai para casa com aquilo, acorda com aquilo, dorme com aquela cena dentro dele, até fazendo um link aqui, a história do monge, né? A história que eu lembrei agora. A história dos dois monges, né? Que são, né? Tem a questão do celibato e tal, e tem uma moça querendo atravessar o rio, um monge coloca lá no braço, leva, e eles andam quilômetros, e outro lá, eu não aceito, como é que você desrespeitou uma regra, né? E começa a reclamar do outro monge, ele disse, olha, eu atravessei ela e deixei ela, ficou lá, e ela ainda está com você aí dentro de você. Ou seja, afetou ele, né? Certamente ele tem uma sombra nessa questão aí, né? Da castidade, né? Vamos dizer assim. Então, assim, tudo que me afeta no outro, que me incomoda no outro, tem um grande sinal de sombra ali, que é uma coisa minha que eu não estou olhando, que eu preciso olhar. E normalmente nas relações em casa que a gente vai ter muita sombra nossa. É o meu filho, é minha esposa, é meu marido, é o meu tio, é o meu avô, é aquele primo chato, sabe? Esse povo todo é um presente que a divindade nos dá para a gente olhar para as nossas sombras. Então, se me afeta, dá uma olhada, né? Dá uma olhada com mais carinho para isso e provavelmente você vai encontrar sombra sua ali. Né? Se é algo que me afeta, que me incomoda de fato, tem algo seu ali. Aí disse, não, mas às vezes é um pouco desafiante ver, mas fulano é ladrão, por exemplo, né? Ou mentiroso. Eu não minto. Eu me afeto, mas não tem nada a ver, porque eu odeio mentira. Tá, você não mente pra você, não? A pessoa fica assim. Eu não sou ladrão, e toda vez que eu vejo um ladrão, aquele me deixa mal. Tá, e o que é que você tá roubando de você? Entende? Então, porque a gente acha que essa projeção é só de uma coisa específica. Fulano roubou dinheiro. Não, eu nunca roubei nada de ninguém. Tá, mas você tem um ladrão dentro de você também. Sei. E o que diz, tudo que eu sou capaz de observar no outro é porque tem. Entende? Então, assim, primeiro, né? Bateu, né? Tomou, bateu, levou. Te afetou é teu, né? Te incomodou é seu. Então, esse é o primeiro caminho. Eu diria que a grande virada, o ponto de virada, primeiro, é aceitar que eu tenho sombra. Se você aceita que tem sombra, está aí você já deu passos gigantes no teu processo de autoconhecimento. Uhum. Né? Quando você se aceita, e eu gosto muito da monja Cohen, né? Quando ela fala, né? Nós somos lindos e medonhos. Se você é capaz de ter maturidade, vamos dizer, psicológica, maturidade espiritual, para aceitar que você é lindo e medonho, eu acho que você já está muito na frente de muita gente, aí no teu processo de autoconhecimento. Eu gosto muito do Paulo quando ele fala assim, né? O bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. Gente, isso é maturidade demais. Um líder religioso, alguém que era uma referência, que cuidava não sei quantas igrejas, falar isso para o povo dele, eu adoro ele, usar ele como referência de liderança. Porque é muita grandeza. Acho que é um ser humano grandioso, independente da questão religiosa, como ser humano. A pessoa assumir esse lugar aí de vulnerabilidade diante do coletivo é muita grandeza. Então, primeiro aceitar que você tem sombras já é um movimento gigante. Entender que aquilo que me afeta no outro tem uma grande probabilidade de ser meu. Não vou dizer que é 100% meu, mas tem uma grande probabilidade de ser minha. Então, se eu me coloco nesse lugar de autoobservação e eu sou capaz de entender que aquilo que está me afetando no outro é meu, e eu começo a observar em mim isso aí, eu vou descobrir um monte de coisa valiosa em mim. E outra, né? Não é só o ruim do outro. Até porque a gente falou que sombra 95% é valiosa. Aquilo que eu admiro no outro também é meu.
fulano fala tão bem, fulano é tão gentil, tão amoroso, fulano é tão assim, você também é. Se você consegue se afetar nele, nisso aí, porque muitas vezes isso não é luz, é sombra em mim. Por quê? Porque eu não me permito, lembra que eu falei da minha né? eu não consigo enxergar essa luz em mim. Então, através do outro, ele me revela a minha própria luz. Mas para isso se tornar luz em mim, primeiro Também tem que tem esse aceitar que processo. tem isso em mim, né? Que eu tenho aquele valor, aquela qualidade, né? Aquele dom, aquele talento. Então, isso também. Então, quando eu me afeto também de forma positiva, o outro admirando, admiro tanto fulano, né? Às vezes tem umas pessoas que nos afetam, não é, dessa forma positiva. Com certeza. Também ela me revela muitas sombras boas, né, minhas, que ele diz assim, são as qualidades, as sombras são qualidades negadas em nós, qualidades boas e qualidades ruins. Então tem as duas qualidades, certo? E Tadeu, você falando aí, eu trouxe assim para a questão quando a gente está realmente com o paciente, né, no SED terapêutico, que eu uso muito isso, né, de que quando algo o afeta, que tipo respira, analisa para ver se isso é teu ou é do outro, porque também às vezes você está naquele processo aonde você já superou pelo autoconhecimento, aquilo não te pertence mais. Só que você ainda não fez uma atualização de fatos, né? Aí então aquilo te afeta. Aí eu digo, respira, pensa, analisa e entrega. Se for do outro, tu entrega. E se for teu, tu acolhe, né? Para poder trabalhar essa questão. Porque também essa transição aí, quando a gente pega e trabalha o autoconhecimento, às vezes a gente também não se dá conta que não é mais aquilo, né? A gente precisa também, de vez em quando, fazer a atualização de fatos. Atualizar o software, né? Fazer o upgrade, né? Vamos dizer, do software, isso aí. Mas assim, eu também gosto da teoria da cebola, né? Das camadas. Às vezes, numa camada mais superficial, até trabalhei aquela questão. Mas às vezes tem coisas mais profundas que ainda que eu não consigo dar conta ainda de compreender, né? Então, por isso que às vezes, para olhar as nossas sombras, é desafiante no meu dia a dia, né? Vamos dizer assim, por mim mesmo, né? Sozinho. Jung diz o seguinte, olha, eu tenho 50 anos de idade, 60, 40, vamos dizer 40. Passei 40 anos negando uma coisa em mim, ou 35, vamos dizer, dos 5 aos 40 eu estou negando isso em mim. Aí, do nada, eu vou começar a olhar para isso, integrar isso, aceitar isso. Não é muito fácil, né? Essa integração. Então, por isso que, às vezes, a figura de um terapeuta, de um psicoterapeuta, vai ser fundamental, porque ele vai me ajudar a olhar aquilo que eu não quero ver de forma mais superficial, mas que profundamente eu quero. Porque, principalmente dos 40 para frente, que o Jung vai chamar o processo de individuação, onde o indivíduo realmente ele começa a ter um encontro com o seu self, com a sua verdade mais profunda, para eu ir para esse lugar, né, de encontro comigo mesmo, com a minha verdade, com o meu si mesmo, com essa coisa mais profunda em mim, eu vou ter que passar pelo Vale das Sombras. Não tem como eu não passar por ele, porque ele me leva para esse lugar. Então, o processo, vamos dizer, junguiano, né, ele, dentro, principalmente na sua estruturação, o início dele sempre perpassa pela questão das sombras. Olhar para essas sombras, olhar profundamente para eles. Por quê? Porque dentro da jornada do herói, né, existe esse mergulho lá no Hades, nas profundezas, nos infernos da nossa alma, para que depois o que? Eu saia lá em cima na luz, né? Vamos dizer assim, como herói que cumpriu sua jornada. Então, esse ciclo de passar pelas sombras, ele faz parte da nossa jornada de alma, né? Uma alma que quer ser livre, ela primeiro tem que mergulhar nas suas celas, né? Nos seus infernos, nas questões mais profundas da sua alma. E tem uma frase dele que eu amo de paixão, que ele diz assim, né? Quer tocar os céus? Primeiro mergulhe nos infernos, né? Se você quer tocar o céu, primeiro vá nos seus infernos, né? A própria Bíblia fala que Jesus foi ao Hades, né? Por que ele foi ao Hades, né? Tem essa simbologia aí desse mergulho dele. Porque não tem como tocar nos céus sem tocar no inferno primeiro, certo? Vem da visão junguiana, né? E muitos mestres se perderam na jornada espiritual exatamente por isso. Porque eles acharam que era só luz. E um belo dia, uma bela hora, suas sombras lhe pegaram na virada, certo? Exatamente porque ele não olhou mais para elas. E achou que não tinha mais. E aí é um ledo engano, né?
Porque todos nós temos, né? Jung diz que até o final da nossa existência, o suspiro nosso, a gente ainda vai ter sombras. Você está sempre nesse ciclo. Porque ele disse, né, deixa de ser humano. O que me torna humano é ter sombras. Mas não me impede, quer dizer que eu nunca vou resolver todas. Não vai, mas não me impede de resolver as que eu posso, as que eu dou conta, né, que está me surgindo agora. Porque isso vai me dar mais qualidade de vida, né? Qualidade de relação. Você vai amadurecendo, você resolveu algumas, outras ficaram, você amadurece um pouco mais, aí já vem essa jornada do herói de novo, para passar pelo processo de novo, mergulhar, enxergar, voltar para o topo, e é um ciclo, né? Não é só uma rodada, né? É uma espiral, na realidade. Né? Eu me lembro bem, numa jornada, eu estava terminando, toda jornada eu sempre faço, vamos dizer, atualização do software, né? do treinamento. E aí eu me lembro, uma coisa que realmente, eu até dei esse depoimento para o grupo, né? Acho que é importante ele ser vulnerável também como facilitador, né? Porque tem uma coisa em mim que eu achei que estava joiada, estava tudo ok. Não, isso daqui eu já resolvi dentro de mim. E nessa véspera do treinamento, aquilo veio com toda a força. Aham. Aí eu digo, caramba, ainda tem isso aqui para eu trabalhar em mim. Num nível diferente, mas tinha. Tem numa outra camada, mas tinha. E aquilo emergiu exatamente na véspera do treinamento. E aí eu compartilhei com o grupo isso. Acho que foi importante ele entender que o Tadeu, que facilita o grupo, tem um outro de sombra também para cuidar. Não está livre disso, não. Como eles também têm. Isso aí para mim foi extremamente curador, inclusive, falar isso para eles. E isso para eles é super importante, porque demonstra a humildade da aceitação e da exposição, né? Eu gosto muito eu digo muito assim, ó, eu tenho consciência que tem um assassino dentro de mim. Eu nunca matei ninguém, nem quero matar, se Deus quiser. Não é um projeto meu, né? Mas eu tenho consciência disso, porque em alguns momentos eu vi essa força emergir em mim. E vamos dizer, por pouco eu não fiz uma besteira a ponto de estar depois estar arrependido o resto da minha vida. Mas ter consciência disso, por exemplo, entender que dentro de mim tem um assassino potencial, vamos dizer assim, me liberta, inclusive, de matar alguém, entende isso? Porque isso ganha um outro nível dentro de mim, né, de relação com isso. E eu sei até onde eu dou conta, até onde eu não dou conta. E tem certas coisas que eu não vou me expor, porque eu sei que eu posso ir para esse extremo aí, entende? Então, o que é que eu faço? Eu evito. Então, isso me cura de realizar isso. Então, o próprio assumir que tem um assassino em mim, tem um ladrão, né, tem um sacana que seja, né, o arquétipo aí do trickster, né, do trapaceiro, tem em mim. Né? A Debbie Fo, ela fala muito isso, né, que ela fez um trabalho que faleceu, acho que foi uma psicóloga, faleceu acho que em 2015, mas é uma grande estudiosa também desse tema, deixou muita coisa nessa área. Que ela diz o seguinte, num trabalho em grupo, uma das pessoas lá, e isso era bem impactante, que a pessoa expressava mesmo, confessava, sabe, uma coisa num nível bem profundo de vivência. Nem todo mundo tem maturidade para participar. Mas a menina olhou para ela e disse, isso é uma vadia. Vadia! Aí ela sentiu que aquilo afetou nela, ela entendeu, ela já era uma estudiosa de por que que está me afetando tanto? Eu não sou isso, ela era modelo, né, pessoa bem. Ela disse, se às vezes para conseguir as coisas você não usa isso não, esse teu poder de sedução e não sei o que para conseguir o que tu quer, mesmo sem deitar com ninguém, vamos dizer assim, mas você não usa todo o teu charme, né, para conquistar o que você quer. Ela disse, faço isso. Isso é a sua vadia que está aí. Entende? Assim, é tão profundo isso, intenso, mas tomar consciência disso me deixa muito mais tolerante, primeiro comigo e com outros, sabe? Assim, é entender que dentro de mim tem tudo isso, junto e misturado. E quanto mais eu entendo isso, menos isso tem poder sobre mim. Nós somos muitas coisas, né? Muitas coisas dentro de uma pessoa só para administrar, né? Porque também tem que ficar de olho, como você falou. Você identifica isso em você, então você já evita porque você pode não dar conta, né? E isso é muito importante.